Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora de Ciências Leonora Campos. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Nesta aula, vamos retomar o tema ciclo hidrológico, para que os alunos pudessem resolver os exercícios. Não é isso, professora? Isso mesmo, Dani. Vamos lá, alunos do 5º ano. Vamos começar com uma pergunta das nossas aulas anteriores. Nós falamos o planeta Água ou o planeta Terra? Então, eu lembro que eu perguntei para vocês que nós vivemos em um planeta e que a maior parte dele é água. Então, por isso que o assunto de hoje, que nós vamos abordar com você, vai ser sobre água, o ciclo hidrológico da água. Você lembra quando a gente trabalhou sobre o ciclo hidrológico e que eu falei para você sobre esse passeio que a água faz na natureza? Vocês sabiam que a água na natureza ela é sempre a mesma. Ela vai mudar o quê? O estado físico dela e ela vai mudar de lugar. Você imagina que o rio que está passando aí na sua cidade, que a água dele que evapora, pode chover aqui em Belo Horizonte? Pode chover lá em São Paulo? Mas como é que essa água vai se transformando? Como é que ela chega na atmosfera e cai para nós através de chuva? É esse o assunto que nós vamos falar, que é o ciclo hidrológico, é o ciclo da água. Então, vamos pensar aqui juntamente comigo. A Terra, ela tem grande quantidade de água. Tanto é que, se você fosse dividir a Terra em 4 partes, uma seria terra, 3 partes água. É muita água, né, Dani? Muita água. Então, vamos analisar. Mas será que essa água ela está bem distribuída no planeta? Será como que está essa água? Primeiramente, nós temos aí grande quantidade de água, porém, ela é uma água salgada. 97,5% da água que existe no planeta, ela está nos mares, nos oceanos, ela está com água com sal. Apenas 2,5% é que é água doce, que é a água que nós vamos consumir. Mas agora eu quero que você reflita comigo, mesmo essa água doce. Vamos imaginar aí a quantidade de água doce aí que está aí nos rios, lagos, na represa, né, no subsolo. Então, dessa água doce, nós ainda temos grande parte em estado sólido, constituindo as geleiras. Está na forma de gelo. Então, pensa aí para vocês verem, de 2,5% ainda dessa quantidade doce, 68,9% está na forma de gelo, 31% está na forma líquida. Beleza, ótimo, né? Mas dessa água líquida, grande parte vai estar no subsolo. E apenas 4% dessa água, que é muito pouquinho, que está aí nas represas, nos lagos, nos rios. E eu ainda quero falar para você ainda mais, que desses 4% que estão aí nas represas, nos rios, nem toda a água é potável. Ou seja, então a água própria para beber é a mínima. Por isso que a gente tem que ter cuidado, zelo, preservação desse líquido, porque você vê que temos muita água, o planeta deveria ser chamado até planeta água, porém a água mesmo, própria para o nosso consumo, ela é muito em pequena quantidade. Então, a maior quantidade de água doce está representada por qual parte? Então, a água doce, ela é apenas uma pequena parte, né, que ela está aí na forma de gelo, ela está na forma líquida, ela está no ar na forma de vapor. E essa água, ela está com qual estado físico? A água que ela está no estado de gelo, que são as geleiras, que são a maior parte, ela está no estado sólido. Mas de onde é mais fácil obter a água doce? Então, é mais fácil você obter a água doce, essa água que está aí nos rios, nos lagos, nas represas. É essa água que chega até nós, de certa forma,
para ser consumida. Essa água, ela está em qual estado físico? Ela está no estado líquido. A água dos rios, dos lagos, das represas estão no estado líquido. Vamos imaginar aqui essas duas situações. De repente você fala assim, amanhã cedo eu preciso colocar gelo na caixa de isopor para manter o meu suco fresco. Isso a gente faz todos os dias na nossa casa, né? Vai sair com algum refrigerante, alguma coisa, e você acaba colocando gelo ali dentro da caixa para manter aquela temperatura e aquele refrigerante não esquentar. Quero beber a água da garrafa que foi deixada no congelador a noite inteira. Então você pega a água, coloca no congelador, tira aquela garrafinha, coloca ali perto no seu quarto para você beber. Então vamos imaginar essas reações, essas transformações aí físicas que ocorreram aí na água durante esse tempo. Primeiro, a água, quando eu tirei da geladeira o gelo, ela estava no estado sólido, passou para o estado líquido. Ocorreu uma mudança aí de estado físico, não ocorreu? E também, quando eu peguei a água e coloquei, tirei da geladeira e coloquei minha garrafinha de água congelada e coloquei na mesa do meu quarto, ela estava passando para o estado líquido. Então, você percebe que a água na natureza pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. O gasoso é essa água presente no ar. Então, você percebeu que em todos os momentos ocorreu aí transformações, não é isso? Dessa água e que causou, o que causou essas transformações? Eu acabei mudando a temperatura. A mãe de Pedro colocou a água no varal em um dia de sol e no final do dia a roupa ficou seca. Então, de repente, essa roupa molhada a mãe coloca no varal. Essa água presente na roupa passou do estado líquido para gasoso. Concordam comigo? Tanto é que no final do dia a roupa estava seca. Qual a mudança de estado físico que ocorreu? Ocorreu uma mudança de estado físico, onde ela saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso. E em qual situação você percebeu a roupa secar? Quando você chega e você acha a roupa seca, você percebeu que a água já não existia mais naquela roupa. E a água que você colocou no fogo para fazer o café? O que aconteceu com ela? Evaporou. Então você está percebendo que a água ela está passando por um ciclo. Ela pode estar no estado líquido, ela pode estar no estado sólido, ela pode estar no estado gasoso e ela pode voltar. Uma água no estado líquido, ela passa para o gasoso, ela passa para o sólido e ela pode voltar para o líquido. Uma água no estado sólido, ela pode descongelar, passar para o líquido, eu colocar na água no fogão para ferver, transformar no estado gasoso. Agora, então eu quero perguntar para você, de acordo com o que eu falei, o que é o ciclo da água? A água, ela passa por um ciclo na natureza. Ela vai e volta, por isso que eu posso falar, a água vem e a água vai. Então, ela sobe na forma de vapor e desce na forma líquida, que é a chuva. Vamos entender como é que isso acontece. Quais as mudanças de estado físico a água passa para formar a chuva? Então, vamos imaginar aí aquela roupa do varal que estava molhada, a água evaporou. Aquele rio próximo da sua casa, a água também evaporou. Vamos pensar aí aquela água que sua mãe colocou para fazer o café, sobe aquela fumaça, aquele vapor, ela evaporou. Então, a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Na atmosfera, nesse ar aqui, ele tem muita água. Você sabia que no ar que nós estamos respirando tem grande quantidade de água? Você já assistiu, às vezes, falar da umidade do ar? Então, a quantidade de vapor de água no ar, presente no ar, vai determinar também a sua umidade. Então, essa água no estado gasoso, ela sobe para o estado líquido. Então, elas passando para o estado gasoso, ela vai para o estado líquido para formar a chuva. Mas antes dela passar para o estado líquido, qual a mudança que ocorreu? Então, eu vou dizer que a água no estado líquido, ela evapora, passa para o estado gasoso e vai formar as nuvens. Você sabe que lá em cima a atmosfera ela é fria.
Então, esse vapor de água, ao bater nessa camada fria da atmosfera, se condensa. Então, vai formar as nuvens, aquelas gotinhas de água que vai formar a nuvem. E quando aquelas nuvens estão bem carregadas, Dani, o que é que cai para nós? Chuva. Então, a chuva vem pelo processo de evaporação da água, passou lá em cima, ela passa para o estado líquido, condensa, vai formar as nuvens e que vem para nós através de chuva. Então, para formar a chuva foi necessário duas mudanças de estado físico da água: evaporação, condensação. Evaporação, a água passa do líquido para gasoso. Condensação, a água passa do gasoso para o líquido. Vamos imaginar aqui o ciclo da água. Então, pensa aí comigo, né? Você está vendo os lençóis freáticos, são a água que está debaixo do solo. E você está percebendo que tem árvores, porque a vegetação é muito importante para a manutenção da chuva, porque as plantas também transpiram e essa transpiração vai formar as nuvens. Ela sobe no estado gasoso, vai formar as nuvens para vir através de chuva. Nós transpiramos também, a nossa transpiração, ela evapora. Então, a água dos rios, dos mares, dos oceanos evapora e vai formar as nuvens. Então, no lençol freático, a água está no estado líquido. Ela evaporou, ela foi para o estado gasoso. As plantas transpiraram, também foi para o estado gasoso. A água dos rios, né? O sol bateu nos rios, aqueceu, também passou para o estado gasoso. E lá nas nuvens é que ela vai passar para o estado líquido. Então, você percebe que nas nuvens, a água do estado gasoso passa para o estado líquido, formando a chuva. A caída da chuva a gente chama de precipitação de água, ou seja, a água do estado gasoso passa para o estado líquido e forma a chuva. Pode acontecer, né, de quando a temperatura está muito baixa e formar gelo, aquelas gotinhas de vapor. Passou para o estado líquido, temperatura muito baixa na atmosfera, gelo. Aí de vez em quando vem aquelas tempestades com granizo. Então, por quê? Porque a água, devido à baixa temperatura da atmosfera, ela passou para o estado sólido. Então, ela cai para nós em forma de gelo. E é necessário, é importante preservar os nossos rios e também a vegetação. Eu falei para vocês agora que as plantas, elas são importantes, tanto para armazenar, ajudar no armazenamento da água no solo, porque quando a água vem, a chuva vem, ela infiltra na terra e as raízes das plantas mantêm aqueles lençóis, aquela água subterrânea. Mas se não tiver plantas, o que vem com a chuva? Ela carrega tudo, leva para os rios e não penetra no solo. Então, para que a água infiltre na terra para formar aqueles lençóis freáticos que eu falei para você, que é a água subterrânea, é necessário, então, que tenha, pense aí comigo, se você, graças àquele lençol freático, é por causa da vegetação, por causa das plantas. Então, a planta ela é importante tanto para preservar a água, como também para preservar o solo e o ar. Como assim? A vegetação, as plantas, elas mantêm aí que a água infiltra no solo, maravilha. Ela protege o solo, né, contra as ações aí fortes das chuvas e também o ar. Por quê? Porque a planta, ela purifica o ar. Nós trabalhamos isso aqui também nas aulas anteriores, que a planta ela faz o processo da fotossíntese, ela capta a luz do sol, ela na clorofila, juntamente com o gás carbônico, transforma em oxigênio. De acordo com o que você sabe sobre a estação de tratamento da água, coloque falso ou verdadeiro nas alternativas abaixo. A água, embora ela tenha em grande quantidade, eu falei para vocês que ela não é uma água boa para beber, ela não é uma água toda pura, toda limpa. Muita parte da água que existe na natureza está contaminada. Então, ela precisa passar por uma estação de tratamento da água. Então, nós vamos falar que
eu pergunto para vocês, na estação de tratamento, ela vai passar pela decantação, ela vai passar pela floculação, ela vai passar pela filtro, pela cloração, antes dela chegar às nossas casas. Eu lembro que nós trabalhamos aqui o tratamento da água, onde a água passa, quais as estações que ela passa para ser tratada e quais os processos que essa água passa. Então, a decantação é um processo em que filtra a água? Não. Nós falamos que a água, para ser tratada, ela precisa de passar pelo filtro, ela precisa de ser filtrada, ela precisa de receber o cloro. Então, a decantação, ela só decanta as impurezas no fundo do recipiente. Então, ela tira, as impurezas ficam mais depositadas no fundo. A água passa primeiramente pelo processo de filtração? Não. Primeiro ela é decantada, depois que ela vai ser filtrada. A cloração é o processo que a água passa, capaz de matar os micro-organismos? Falamos isso aqui, que o cloro, quando adiciona o cloro na água, mata os micro-organismos da água. E a floculação é o processo em que é adicionado na água o sulfato de alumínio para tirar as impurezas. Essa outra atividade fala para nós de qual a água boa para beber. De acordo com o que você aprendeu nas nossas aulas anteriores, sobre a qualidade da água, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. A água boa para beber é aquela que passa apenas pelo processo de decantação? Não, decantação não vai filtrar a água, não é isso? Então, essa daí não está correta. Ao sair da estação de tratamento da água, ao chegar até a torneira das nossas casas, ela está pronta para ser consumida? Não, mesmo chegando na nossa torneira, ela precisa ser filtrada. E a água de qualidade precisa estar livre de impurezas aos micro-organismos? Então, a água de qualidade, ela tem que estar livre, ela não pode ter impureza, ela não pode ter micro-organismo. Está correto, não está, Dani? E a água da chuva pode ser usada diretamente pelo consumidor? Não, mesmo a água da chuva, ela também tem, para ser consumida, ela tem que ser fervida, ela tem que ser filtrada, ela tem que passar por processos de tratamento. Você já parou para pensar de onde vem a água que você consome? Ela vem dos mananciais. É onde armazena grande quantidade de água. A água que você consome é de qualidade? Né? Se ela veio de uma estação de tratamento, se ela passou pelo filtro da sua casa, ela é de qualidade. O que é uma água potável? É uma água boa para beber. O que pode ser feito para que a população tenha uma água de qualidade? É direito nosso de ter uma água de qualidade. Então, a água precisa passar pela estação de tratamento da água. Verifique se as alternativas abaixo são falsas ou verdadeiras. A reciclagem consiste em reutilizar os materiais, garantindo a sustentabilidade do planeta? Verdade. Nós falamos aqui que a reciclagem ela é a reutilização dos materiais e que ela conserva, ela ajuda a reciclagem a limpar o solo, o lixo ele deve ser coletado, existem as medidas de saneamento básico, coleta do lixo, rede de esgoto e uma água tratada, e a reciclagem faz parte dessas medidas de saneamento básico. A coleta seletiva consiste na separação dos materiais para que ocorra sua reutilização? Também é verdadeiro, não é isso? A reciclagem não é importante, pois não contribui para a sustentabilidade? É falso, né, gente? Falamos aqui que a reciclagem ela é importante demais para o equilíbrio da natureza, para a sustentabilidade. A reciclagem é um procedimento caro e não contribui para o equilíbrio ambiental? Não. Pelo contrário, ela é um procedimento mais barato e ela contribui para o equilíbrio da natureza. O que é saneamento básico? Falamos aqui que é o conjunto de medidas que garante a saúde das pessoas. Que medidas são essas? Água tratada, destino do lixo, rede de esgoto, tudo isso são as medidas de saneamento básico que vai contribuir para que você não tenha doença, para você evitar uma série de doenças. O que é água potável? O que pode ser feito para que a água impura se torne potável? Toda água, antes de ser consumida, ela precisa passar pela estação de tratamento da água. E o que é coleta seletiva e reciclagem? Falamos aqui que a coleta seletiva é esse processo em que coleta
o lixo, separa o lixo em orgânico, inorgânico, vidro, plástico e a reciclagem ela vai reaproveitar esses materiais da natureza, trazendo aí um ambiente saudável, um ambiente agradável, para que todos nós vivemos em harmonia, de uma certa forma prazerosa. Eu amei estar com você aí essas 4 aulas. Estaremos aqui no ciclo 2. Espero e conto com a sua participação. A sua participação é muito importante para nós. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima.